E aí, pessoal, tudo bom? Eu sei que alguns de vocês assistem e acompanham esse canal porque vocês têm alguma curiosidade sobre o mundo da pesquisa matemática. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para você que está na graduação em matemática, licenciatura ou bacharelado, o que você precisa saber de matemática se você quer se tornar um pesquisador. Então, talvez depois que você terminar essa graduação, talvez no final dela, saber todos os conteúdos que eu vou mostrar para você aqui pode ser um passo muito importante para você fazer o seu mestrado em matemática ou até o seu doutorado direto ou alguma coisa assim. Pode ser que quando você termine a graduação você não saiba todos esses assuntos ainda. Eu não sabia todos eles, sinceramente, e alguns deles eu vi no mestrado e outros eu aprendi por conta própria. Então, se você não souber todos, tudo bem. Outro disclaimer importante é que esse vídeo ele não é compreensivo, no sentido de que eu não vou cobrir todas as matérias. Eu vou falar o que você precisa saber baseado na minha linha de pesquisa, que é análise, métodos variacionais e equações diferenciais. Talvez, se você quer fazer algo como física matemática ou matemática numérica, você vai precisar de coisas diferentes, com certeza. Ainda assim, saber as coisas que eu vou te mostrar nesse vídeo vão ser importantes, mas talvez exista um ou dois ingredientes a mais que eu não vou mencionar nesse vídeo. Mas se você que está assistindo esse vídeo é uma pessoa que faz mestrado em matemática numérica, física matemática ou estatística, então eu convido você a deixar nos comentários o que você acha que os alunos de graduação deveriam saber para fazer um mestrado na sua área. Com certeza você vai ajudar muito as pessoas que têm esse projeto e você pode tomar o meu lugar e dar a informação que essa pessoa precisa. E a minha inspiração para gravar esse vídeo foi um livro muito especial para mim, que se chama A Mathematician's Survival Guide. Eu não sei se eu já falei sobre esse vídeo não sei se eu falei sobre esse livro em algum vídeo, mas se não, eu deveria. É um livro muito bom. E aqui no finalzinho dele, o livro todo é dando dicas e coisas assim sobre o que você deve fazer na sua carreira como matemático a partir do doutorado. Então, ele não fala muito sobre graduação, mas ele fala sobre a matemática que você precisa saber para entrar no doutorado. E aí ele vai matéria por matéria, né? Ele fala de análise real, que no caso é teoria da medida e análise funcional. E ele diz todos os tópicos que você precisa saber e as ferramentas que você precisa conhecer. Ele cobre também análise complexa, geometria e topologia, a topologia algébrica e etc. Ele vai falando sobre tudo. Então, nesse vídeo é mais ou menos isso que eu vou fazer. A gente vai ver algumas disciplinas de matemática e eu vou dizer para você o que é que eu uso daquela disciplina e o que eu acho que você deveria saber. Até para quando você estiver fazendo a disciplina, você conseguir focar bastante naquele assunto. Saber o que é mais importante é sempre interessante. Então, vamos começar. Antes da gente começar, só para atrasar mais um pouquinho o começo do vídeo, eu queria dizer um agradecimento especial a todos os membros do nosso canal, que são todas as pessoas que estão nessa lista aqui. Eu sempre faço questão de agradecer a todos eles no começo dos vídeos, porque foi esse sistema de membros do YouTube que me permitiu dedicar mais tempo para o canal. E todas essas pessoas que apoiam o canal, elas que me permitem continuar fazendo esses vídeos com certa frequência e com um pouco de paz mental de saber que o meu tempo está sendo muito bem usado para ajudar vocês da maneira que está ao meu alcance, né? Então, muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração, a todos os membros do canal. A participação de cada um de vocês é muito importante para mim mesmo. E vamos ao vídeo. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Eu pensei da gente começar pela disciplina mais famosa da graduação, que é análise real. Então, deixa eu colocar aqui. Análise real. No curso de análise real, você aprende bastante coisa, sequências, séries, derivadas, integrais, mas tem uma coisinha que é a primeira coisa que você aprende que eu acho que é
uma das mais importantes, porque eu uso constantemente na minha pesquisa, que é a noção de ínfimo e supremo. Ínfimo e supremo você aprende na graduação, no curso de análise, como sendo dado um conjunto de números reais limitado superiormente, por exemplo, então esse conjunto admite um supremo. Se ele for limitado inferiormente, ele admite um ínfimo. A noção de ínfimo e supremo, ela substitui, de certa forma, a noção de máximo e mínimo, porque o ínfimo e o supremo sempre existem. Mas mais importante do que isso, eles garantem que o conjunto dos números reais ele é completo. E a gente vai falar um pouco mais sobre completude quando a gente falar de álgebra. Mas, por enquanto, entender que o ínfimo e o supremo substituem máximo e mínimo é bastante importante. Porque os problemas que eu trabalho, por exemplo, que são problemas de minimização, desde que você consiga mostrar que o funcional que você está minimizando é limitado inferiormente e você tem um domínio mais ou menos compacto, você consegue sempre garantir algum resultado interessante de existência. E essa é provavelmente uma das grandes importâncias de ínfimo e supremo, é que eles são muito úteis para você garantir resultados de existência. Até quando você estuda equações diferenciais, se você consegue escrever elas na forma variacional delas, que é usando um ínfimo, você está em um bom terreno para resolver aquela equação diferencial. Então, ínfimo e supremo é a primeira coisa que você aprende em análise real e extremamente importante. Outra coisa que você aprende em análise real, logo no começo também, é sequências e séries. Sequências e séries, as sequências de números reais, né, são aquelas funções que levam de n em r, e uma série é um tipo especial de sequência, onde você soma cada termo de uma outra sequência, gerando assim uma sequência secundária chamada de série. É outro assunto que você precisa bastante, especialmente porque se você trabalha com análise, como é o meu caso, todos os seus domínios vão ser Hausdorff, o que significa que você tem uma certa noção de sequência naquele domínio, diferente de alguns domínios onde a topologia deles não é Hausdorff, é um pouco mais fraca, e aí você perde a noção de convergência de sequência. Então, mas como todos os domínios que a gente trabalha têm essa boa propriedade, entender sequências e séries é importante porque todos os seus resultados de continuidade vão depender de sequência, ou seja, dizer que uma função é contínua é a mesma coisa de dizer que ela é sequencialmente contínua. Então, se você quer mostrar que alguma função é contínua, basta você pegar uma sequência que converge para um ponto x e mostrar que o limite da função aplicada àquela sequência também converge para f de x, por exemplo. E outra coisa de séries, especialmente, é que muitas vezes você vai lidar com coisas onde você depende de um somatório. E conhecer algumas sériezinhas básicas é importante. Por exemplo, vamos supor que você quer mostrar que alguma coisa é menor do que um epsilon, mas você tem um somatório. Então, você tem um somatório de alguma coisa e você quer mostrar que é menor do que epsilon. Mas como você tem um somatório, se você botar só somatório de epsilon, você tem um problema, porque isso aqui vai ser n vezes epsilon, e se n vai para o infinito, então você não resolveu o seu problema. Mas aí você pega o epsilon igual a epsilon sobre 2 elevado a n, e você consegue mais ou menos dizer que isso aqui converge ou é menor do que igual a epsilon em algum sentido. E outra coisa muito importante de sequência é algo que a gente chama de método direto do cálculo das variações, que é uma junção de dois teoremas clássicos de análise real. Um deles, por exemplo, é o teorema de Bolzano-Weierstrass. É um nome difícil de escrever. Esse teorema diz que toda sequência limitada, ela vai admitir uma subsequência convergente. Então, a partir do momento que você tem uma sequência limitada, você sempre consegue extrair uma subsequência convergente. Se você aliar isso aqui com algum conceito de compacidade do seu domínio, então você consegue mostrar que o número para qual essa subsequência converge pertence ao conjunto que você está. E isso é muito usado para você mostrar, por exemplo, que uma função limitada num intervalo compacto admite um mínimo e um máximo.
Então, essas duas condições juntas aqui, elas são muito úteis quando você lidar com problemas de minimização, que é o que a gente chama mais tarde de método direto do cálculo das variações. Que você está lidando com algo um pouco mais geral, que é a sequência de funções, e então você precisa de uma noção de continuidade daquela função para poder passar da sequência no domínio para a sequência na imagem. Mas fora isso, esse resultado de Bolzano-Weierstrass aqui, ele continua válido em condições muito, muito mais gerais. E falando de sequência de funções, esse seria provavelmente uma coisa muito importante que você deveria saber também. Então, eu vou colocar aqui sequências de funções. Sequências de funções, você tem que... provavelmente o termo mais importante que você precisa entender é o conceito de uniformidade. Porque quando você lidar com a sequência de funções, que a sequência geralmente você denota por x sub n, né? E a sequência de funções é f sub n. Mas essa função ela tem uma outra variável, que é a variável da função, que é o x. Então, você tecnicamente está lidando com uma função de duas variáveis, onde uma é a variável da sequência e a outra é a variável da função em si. Então, o conceito de uniformidade aqui passa a ser muito importante para você dizer que a propriedade, quando você quer dizer que uma propriedade vale uniformemente, significa que ela vale de maneira uniforme para todos os termos da sequência. E aí é quando você tem, por exemplo, o conceito de convergência uniforme de uma sequência de funções, que é denotado por duas setinhas assim, ou você tem que uma sequência de funções é uniformemente limitada por um número m, ou alguma coisa assim. E sequências de funções aparecem constantemente para mim. Então, esse é o último capítulo do livro do Elon. Esse é o primeiro, esse é o segundo e esse é o último. Eu pulei tudo que tem a ver com derivadas e integrais, né? Mas são conceitos que eu uso constantemente, eu acho muito importante. E eu esqueci de dizer, mas eu vou deixar referências de livros para vocês aprenderem todos os assuntos que eu vou mencionar aqui. E todos esses livros vão estar na descrição do vídeo com links para vocês acessarem. Então, para análise real, eu acredito que a referência básica é a Análise Real, volume 1 do Elon, que é aquele livrozinho de capa cinza. Eu aprendi análise real mais ou menos por aquele livro. Assim, outros também, mas principalmente aquele. E outro livro também muito bom é o livro em inglês, não sei se tem uma versão dele em português, acho que não, é Principles of Mathematical Analysis, do Hugin, ou Walter Hugin, que provavelmente é um livro bastante complicado se você está lendo a primeira vez, mas eu acho que é o livro mais famoso de análise real do mundo inteiro. Todo mundo que eu conheço conhece muito bem esse livro. Então é uma excelente recomendação. O que o Elon o que esse livro do Elon é para o Brasil, o livro do Hugin é para o mundo. Então recomendo muito esse livro aqui, é muito bom. Próximo conteúdo, esse foi a análise real, então. Vamos agora, continuando a sequência, já que você viu a análise real, um outro curso natural é análise no RN, que é a análise no espaço euclidiano agora de n dimensões. E eu sei que a análise no RN tem teoremas importantes e tudo mais, mas, sinceramente, uma das coisas que eu mais uso de análise no RN é a notação. Então, eu acho que você precisa entender bem como funciona a notação das coisas no RN, porque você vai praticamente esquecer, não posso dizer esquecer, né? Mas quando você está lidando com coisas no RN, você tem que entender os novos símbolos e como manipular eles tão bem quanto você manipula os símbolos de cálculo. Por exemplo, você vai passar a ver derivadas parciais mais ou menos assim agora, que é a derivada do termo, do j-ésimo termo da função f com relação à i-ésima variável. Então, é importante você entender
O que a notação quer dizer? Outras notações que você vai ver é o gradiente da função f, que você aprende lá em cálculo 2, ou a divergência da função f, ou o laplaciano da função f, e etc. Outra coisa que você precisa saber de análise no RN também é tipos de função. É importante você entender que a partir de agora as suas funções elas podem ter nomes diferentes, embora seja praticamente a mesma coisa. Por exemplo, é muito comum os matemáticos chamarem de mapeamento e não de função qualquer função que leve do Rn no Rn. Então, quando ela leva de um espaço de mais de uma dimensão no outro espaço de mais de uma dimensão, eles chamam isso de mapeamento. Mas é uma função, a gente chama de mapeamento. Outra muito comum é, essa a gente realmente chama de função, que é a função que leva do Rn no R, que é o que você aprende ali no seu curso de cálculo 2, cálculo 3, derivadas parciais e etc., integrais múltiplas. Isso a gente simplesmente chama de função, e esse aqui a gente chama de mapeamento. E a última é a curva, que é quando você tem uma função que leva do R no Rn. Então, essas três coisas aqui. Vou escrever aqui rapidinho. Isso aqui é um mapeamento, isso aqui é o que a gente realmente chama de função, e isso aqui é uma curva, embora os três sejam funções, sem problema nenhum. E outra coisa que você precisa aprender também, e está bem familiarizado, são os tipos de norma. Porque a partir de agora, quando você estudar espaços mais gerais, a primeira pergunta que você vai fazer é qual é a norma que você está usando. E talvez o seu primeiro contato com normas, além de álgebra linear, talvez seja em análise na RN, que é, por exemplo, a norma do infinito, a norma L1, que é só somar os termos do vetor, e as normas P, que seria entre a norma do infinito e a norma da soma, que é a norma 1, e a mais famosa de todas, que é quando P é igual a 2, que aí você tem a norma euclidiana, como a gente conhece. Outra coisa muito importante que você precisa saber em análise do RN são as identidades de Green. As identidades de Green são 3, se não me engano, e basicamente elas vão servir para você quando você estiver lidando com integrais que envolvam gradiente, divergente, rotacional, etc., para ajudar você a manipular essas coisas mais rápido. E uma muito importante, não é uma identidade de Green, mas é uma identidade muito importante, nem sei se eu posso dizer se isso é uma identidade, mas é a integração por partes, que você aprendeu no seu cálculo 1, mas você vai usar isso aqui toda hora. E se você tentar sempre pensar por que isso é válido, você acaba perdendo muito seu tempo. Então é importante você saber que constantemente você vai ver coisas desse tipo aqui, ó. Integral de U, gradiente ou divergente de um campo vetorial V é igual a menos a integral do gradiente de U, produto vetorial, com o campo vetorial V. E isso aqui é integração por partes. Você troca a derivada de lugar e coloca um sinal de menos na frente. Eu sei que você está pensando, o que aconteceu com o outro termo, o termo que vem antes do sinal de menos? Geralmente, essa função U aqui, ela tem alguma condição de fronteira que diz que ela é zero na fronteira. Se ela é zero na fronteira, aquele outro termo que aparece antes do sinal de menos desaparece. E é essa que acaba sendo a integração por partes. Então, geralmente, quando você vê algum matemático falando, aqui a gente usou a integração por partes, ele trocou a derivada de posição, colocou o sinal de menos na frente. E a gente usa isso aqui constantemente mesmo. Bom, então isso aqui é análise na RN. Deixa eu dar duas referências para vocês. Obviamente, curso de análise, volume 2, que é o outro livro de capa cinza do Elo. Eu sei que existe um terceiro, mas lá eu nunca precisei de nenhum resultado daquele livro. Mas, novamente, isso aqui depende muito da minha área de pesquisa, pode ser que a sua seja diferente. Então, leve isso em consideração. Então, para mim, aqui o curso de análise do volume 2 do Elon foi ótimo. E um outro livro em inglês também, que foi muito útil para mim, especialmente para manipular essas coisas aqui, foi o livro da coleção
Sean. Acho que escreve assim. Sean. Em inglês se chama Sean's Outline. Alguma coisa assim. E o livro se chamava Advanced Calculus. Advanced Calculus. Que era basicamente um curso de análise real com muitos exercícios. E inclusive ele ia para análise na RN e tinha análise complexa naquele livro também. Inclusive, eu não vou poder falar de análise complexa nesse vídeo porque não é algo que eu uso no meu dia a dia com a pesquisa. Então, se análise complexa é algo que te interessa, infelizmente não vai estar aqui. Eu sugiro você procurar alguma pessoa que use análise complexa no dia a dia para te dizer o que você realmente precisa, mas eu não preciso, então, me desculpem. Bom, análise na RN foi isso, e eu acho que já que a gente falou de todas essas notações vetoriais aí, um outro conteúdo que a gente pode mencionar é equações diferenciais. E, obviamente, você precisa fazer o seu curso de EDO na graduação, então eu vou só escrever aqui bem grande, EDO. É algo que você precisa saber. Ali o que é uma EDO homogênea, como resolver a fórmula, a solução fundamental de uma equação diferencial ordinária, etc. As equações diferenciais ordinárias principais, sistemas de equações diferenciais ordinárias, tudo está aqui dentro, tá? O curso de EDO você com certeza precisa. Mas se você tem a oportunidade também, na sua graduação, faça um curso de EDP. Não precisa ser um curso de EDP no nível do livro do Evans, eu acho que é um pouco avançado, mas é um curso de EDP onde você aprende as 4 equações diferenciais fundamentais e mais ou menos como resolver elas, talvez usando a transformada de Fourier. Acho que se você fizer isso, você já está em boas mãos. Então, as equações diferenciais que eu sugiro que você conheça muito bem é a equação de Laplace e a equação de Poisson também, né? Então, deixa eu escrever aqui a equação de Poisson, que é a equação de Laplace é Laplaciano de U igual a zero, a equação de Poisson é Laplaciano de U igual a F. Outra equação também que você precisa conhecer é a equação do calor, a equação da onda e a equação do transporte. Eu acho que essas 4 aqui são as 4 principais. Aí você tem também a equação de Laplace. E você também tem uma equação chamada P Laplace, que é um Laplaciano, mas agora você tem um expoentezinho P aqui. E se você souber como resolver, pelo menos essas 4 aqui, usando transformada de Fourier, e a ideia básica mais ou menos de cada uma delas, o que elas modelam, o que cada termo faz, etc. Você está em boas mãos. 2 livros que eu recomendo para você. Um deles eu acho que você encontra em português, que é o livro do Boyce e de Prima, e o livro se chama Elementary Differential Equations and Boundary, nome gigantesco, Boundary Value Problems. Eu vou deixar o link na descrição para vocês encontrarem esse livro. E se você está se sentindo aventureiro, tem um livro mais famoso. Inclusive, eu tive um orientador que disse que era a Bíblia das Equações Diferenciais, que é um livro onde no primeiro capítulo ele aborda justamente essa parte que eu falei aqui para vocês. E a partir do segundo capítulo é um curso de nível de mestrado e doutorado, que é o livro do Evans, que eu acho que ele se chama simplesmente Partial Differential Equations, que é um livro bastante famoso também. Esse aqui, acho que todo aluno de mestrado e doutorado deve conhecer, mas esse aqui eu acho que é uma boa referência para se você está na graduação, vai ter uma quantidade razoável de exercícios para você fazer e uma boa introdução à teoria. Então, equações diferenciais é isso. Vamos para o próximo conteúdo, relativamente um pouco mais abstrato do que o que a gente viu até agora, que é espaços métricos. É bem relativamente abstrato, não muito.
Espaços métricos, existe muita coisa que você pode aprender, é um conteúdo bem vasto, e ele também, geralmente, é o primeiro conteúdo em qualquer livro que você lê. Sabe quando você lê qualquer livro de graduação e o primeiro capítulo é sobre conjuntos? Quando você lê qualquer livro de mestrado, doutorado, o primeiro capítulo é espaços métricos. Então, é um conteúdo que você precisa estar bastante familiarizado para você ver muita coisa que você vai aprender mais no futuro. E pode parecer estranho, mas provavelmente a coisa mais importante que você vai aprender nesse curso, uma das mais importantes, é a definição de métrica. Você entender ali as 3 coisas que definem uma métrica, né? Simétrica, transitividade e se a distância entre 2 pontos é 0, então aqueles pontos são os mesmos. Se você entende bem essas 3 coisas, é a propriedade que você vai usar para resolver grande parte dos exercícios que envolvem métrica e a propriedade que você vai usar da métrica sempre que uma métrica aparecer nos seus problemas, que é basicamente a desigualdade triangular. Então, definição de métrica, isso aqui tem que estar escrito no seu coração para o resto da sua vida. Extremamente importante. Mas você também vai aprender alguns conceitos legais, como, por exemplo, o conceito de densidade, que você já viu na análise real, né? Os números racionais são densos nos números reais, e aqui você vai rever isso. Você vai ver que, dependendo da métrica, você pode ter diferentes conjuntos densos no seu espaço métrico. E se esse conjunto for contável, aí você tem o conceito de separabilidade. Separabilidade. Que te diz, basicamente, que o conjunto que é denso no seu espaço métrico, ele é contável. Então, a gente diz que o seu espaço métrico, ele é separável, no sentido de que você tem o espaço métrico e você consegue extrair dentro dele um subconjunto que é denso e contável, da mesma maneira que você faz com os números reais. E um outro conceito de espaços métricos muito importante que você precisa saber também é o conceito de completude, de dizer que se uma sequência converge para aquela métrica que você definiu, então ela... falei errado. O conceito de completude é que toda sequência de Cauchy converge. Ou seja, se você tem uma sequência que é uma sequência de Cauchy para uma dada métrica, então existe um ponto naquele espaço métrico para a qual a sequência de Cauchy converge. Ou seja, o seu espaço métrico não tem buracos. Que é a mesma noção de completude de números reais, que é a mesma noção de dizer que um conjunto ilimitado de números reais admite um supremo. Aqui é um pouco diferente porque em espaços métricos não necessariamente você tem uma ordem. Então as coisas são um pouco diferentes, mas o conceito de completude de um espaço métrico está intimamente relacionado com o conceito de supremo e ínfimo de um número real. Porém, o seu espaço métrico não necessariamente é um conjunto ordenado, como é o caso dos números reais. Então, tenha cuidado. O nome é o mesmo, mas não confunda, não ache que uma coisa transfere para outra imediatamente e que todo espaço métrico é número real, é conjunto dos números reais. E esses 3 conjuntos, essas 3 noções são interessantes você saber, porque na grande parte dos teoremas que você vai ver, eles vão aparecer. E vai ser a primeira coisa que o teorema vai te dizer. Ele vai dizer assim, seja X um espaço métrico separável. Para você não ter que olhar qual é a definição de separabilidade toda vez que você vê aquilo no artigo ou no livro, é bom que você aproveite esse curso para estar bem familiarizado com o que implica dizer que um conjunto é separável. Entender o que é separabilidade, mas qual é a importância de ter a separabilidade no seu espaço métrico, por exemplo. E uma coisa também que é muito importante você perceber de espaços métricos é dizer que um espaço métrico tem a propriedade de Heine-Borel. Que em espaços métricos, diferente dos números reais que você aprendeu antes, nem todo conjunto fechado e limitado é compacto. Em números reais, a gente aprende que todo conjunto limitado e fechado é compacto. Em espaços métricos, pode ocorrer de você ter conjuntos limitados e fechados, porém não necessariamente compactos, a não ser que ele tenha a propriedade de Heine-Borel, que diz que se um espaço métrico tem a propriedade de Heine-Borel, então, sim, é verdade que todo conjunto limitado e fechado é compacto.
Então, nem sempre isso é verdade, você precisa ter cuidado. Você precisa de uma condição a mais para ter isso aqui sendo verdade, que a condição de Heine-Borel diz que se você tem um conjunto compacto, então toda cobertura aberta dele admite uma subcobertura finita. Muitos termos técnicos, se você nunca viu espaços métricos, saiba que você precisa entender bem a propriedade de Heine-Borel. E eu acho que a melhor referência para você aprender espaços métricos, aqui vai ele mais uma vez, é o livro que se chama Espaços Métricos, escrito pelo grandioso Elon. E é um dos meus livros favoritos do Elon, para mim é um dos mais bem escritos. Bom, mas de espaços métricos é isso. Já que a gente falou de métrica, acredito que uma continuação natural é um curso de topologia. Quando você define uma métrica no espaço, automaticamente você define uma topologia, mas você pode ter espaços topológicos que não necessariamente são espaços métricos. E assim como em espaços métricos, a coisa mais importante para você saber é a definição de topologia. Dizer que você tem uma topologia num espaço é você pegar um determinado conjunto X e você escolher uma coleção de subconjuntos, que a gente vai chamar de tal, que mais tarde vai ser chamada de topologia. A coleção de subconjuntos ela tem que satisfazer três coisas. O conjunto inteiro e o conjunto vazio tem que fazer parte dessa coleção. Ela tem que ser fechada para união arbitrária de abertos. Deixa eu colocar aqui a alfa, onde esse alfa é um parâmetro arbitrário. E ela também tem que ser fechada para interseções finitas. Então, vou colocar um N aqui em cima para dizer que a sua interseção é finita. Então, ela tem que ser fechada para essas duas coisas. Quando você tem essas três condições aqui sendo verdadeiras, então você tem um espaço topológico. E, dependendo do seu espaço, você pode definir diferentes topologias. Por exemplo, o conjunto de números reais com a topologia que só contém o próprio conjunto de números reais e o conjunto vazio é um espaço topológico. Uma outra topologia é você pegar o conjunto de números reais e pegar toda a coleção de subconjuntos dos números reais. Isso também é uma topologia. Então, existem diferentes topologias que você pode definir no mesmo espaço. E se você define uma métrica no seu espaço, aquela métrica automaticamente induz uma topologia que a gente chama de topologia induzida pela métrica. Então, topologia de um conjunto pode ser vários tipos de topologia diferentes, cada uma delas vai trazer propriedades diferentes. Mas qual é a vantagem de você definir diferentes topologias? É a seguinte: a topologia vai dizer quais funções são contínuas naquele seu conjunto. Então, se você tem uma função que vai de um conjunto X com uma determinada topologia tal, num conjunto Y com uma determinada topologia sigma, por exemplo, e você quer dizer que uma função é contínua, você precisa dizer que a imagem inversa de qualquer conjunto, deixa eu chamar aqui B, qualquer conjunto B na topologia do seu contradomínio tem que pertencer à topologia do conjunto que é o seu domínio. Então, isso aqui tem que ser verdade para todos os conjuntos B da topologia do seu contradomínio. E se isso aqui é verdade, então essa sua função é contínua com respeito às duas topologias. Agora, você pode brincar com essa definição porque esse espaço meio que está definido a priori. A topologia dele é definida a priori. Mas você pode aumentar os conjuntos que você tem nessa topologia e você vai continuar com todas as funções que eram contínuas anteriormente, continuam sendo contínuas. Mas se você reduzir o conjunto, a quantidade de conjuntos nessa topologia, pode ser que algumas funções deixem de ser contínuas. Então, se você modificar a quantidade de conjuntos abertos aqui no seu domínio, você muda a quantidade de funções contínuas que você tem. E aí entra a propriedade mais importante de topologia, que é, se você tem uma coleção de funções, por exemplo, digamos que cada uma delas vai de x tal em R, e R com a topologia da métrica normal, você pode escolher a topologia que tem a menor quantidade de conjuntos, de tal forma que todas essas funções
continuem sendo contínuas. Essa topologia é a topologia mais fraca que você pode obter. E saber que você pode escolher a topologia é uma ferramenta extremamente forte para você, porque a topologia vai te dizer quais funções são contínuas, vai te permitir falar sobre convergência, caso a sua topologia seja Hausdorff, como a gente falou anteriormente. Então, entender essa parte de topologia, onde você escolhe qual topologia você quer e entender qual é a melhor topologia, qual é a pior topologia, pode ajudar muito você, porque topologia ela te dá um grau de liberdade quando você está fazendo matemática. Porque mudar a topologia, você muda a convergência, você muda a quantidade de funções contínuas, sem alterar nada no seu espaço. X e Y são o mesmo. Você só mudou os conjuntos que você chama de abertos. Então, é um grau de liberdade muito forte. E um livro que eu sugiro para você é o livro do Munkres, que eu acho que se chama só Topology. Mas eu vou deixar o link para esse livro na descrição, que eu acho que é um livro bastante famoso de topologia também. Falei bastante de topologia, desculpa. Topologia sempre me empolga. Outro curso que você vê na graduação é o curso de álgebra. E no curso de álgebra você vai aprender 3 conceitos. O primeiro deles é o de grupos. O segundo deles é o de anéis. E o terceiro deles é o conceito de corpos. Então, grupos, anéis e corpos. De grupos, obviamente, você precisa saber das noções básicas de o que é a ordem de um grupo, o que são subgrupos e o núcleo de um subgrupo e coisas assim. E eu acho que o teorema mais importante que você precisa saber aqui em subgrupos é o teorema de Sylow, que diz que se um número primo P divide a ordem daquele grupo, então existe um subgrupo de ordem P dentro daquele grupo. Acho que esse aqui é o teorema que é o seu objetivo provar quando você está estudando grupos. De anéis, uma coisa que você vê que é bastante interessante é a noção de ideais, de onde surge, não surge, mas cria uma estrutura para a teoria dos números. Então, eu vou incluir teoria dos números aqui como sendo um subconjunto da álgebra, de certa forma. Então, de teoria dos números, claramente você precisa saber todos os teoremas mais importantes, as propriedades dos números inteiros, números primos e etc. Mas nenhuma ferramenta específica que eu uso de teoria dos números, além daquilo que você aprende na graduação. E de corpos, você precisa da noção de ordem de um corpo e da noção de completude de um corpo, que novamente está intimamente ligado com a noção de completude de um espaço métrico e a noção de completude dos números reais. Não necessariamente é a mesma coisa, mas no caso de números reais, é aqui que surge, por exemplo, o postulado de Dedekind, eu nunca sei qual é o nome certo dele, que diz aquilo que a gente falou no começo, né? Todo conjunto limitado de números reais admite um supremo e o postulado de Dedekind depende de algum tipo de ordem e da noção de corpo. Então, a álgebra, você com certeza vai precisar disso aqui. E eu queria introduzir aqui na álgebra também geometria analítica, não, álgebra linear, que, querendo ou não, o espaço vetorial é uma estrutura. Então, não deixa de ser um conteúdo de álgebra, embora a gente veja numa disciplina completamente diferente. E para a noção de espaço vetorial, o que você precisa saber? Eu acredito que sejam muitos exemplos de espaços vetoriais. A gente está acostumado a ver espaços vetoriais como a noção de vetor, como você vê no R2, no R3, no Rn, mas entenda que espaço vetorial é algo muito mais abrangente do que isso. Espaço vetorial envolve conjuntos de polinômios de um determinado grau, certos conjuntos de funções, conjuntos de matrizes e etc. Então, entender que o espaço vetorial é uma noção muito mais abrangente do que só o plano e o espaço é bastante importante para você, até porque o espaço vetorial que você mais vai lidar durante os seus estudos são espaços vetoriais de funções, por exemplo. Então, é importante ter essa noção de que vetor não é só uma seta.
Vetor é muito mais do que isso. O teorema clássico que você precisa saber, que é o teorema do núcleo e da imagem, que só vale para espaços vetoriais de dimensão finita, obviamente, mas é o teorema mais importante, que não é mais válido em dimensão infinita, né? Você precisa ter a noção de norma muito bem estabelecida na sua cabeça, assim como a gente viu no caso do RN, você precisa da noção de norma, a norma da soma, a norma do infinito, as normas P, etc. E aqui você tem mais ainda noções de normas, porque se você muda o seu espaço vetorial, sua noção de norma se torna diferente, o que são normas equivalentes, etc. E lembrar que, a partir do momento que você introduz uma métrica, a partir do momento que você introduz uma norma, automaticamente você introduz uma métrica, e a partir do momento que você tem uma métrica, automaticamente você tem uma topologia. Não necessariamente precisa ser a topologia que você vai escolher, mas você vai ter uma topologia. Então, a norma em um espaço vetorial automaticamente induz quais são os conjuntos abertos daquele espaço vetorial. E é por isso que meu professor de topologia, pelo menos, disse para mim que espaços vetoriais normados é o tipo de espaço topológico mais chato que tem para você trabalhar, porque não tem nada de interessante nele. A partir do momento que você define uma norma, você define a topologia e acabou a graça. Não tem mais nada para fazer. E embora espaços vetoriais topológicos sejam o que eu mais vejo pela frente, mas é porque eles são bem estruturados, bastante simples e tudo mais. E outra coisa que acho bastante importante você saber é a noção dos espaços associados a um espaço vetorial, que são espaços duais e biduais. Espaços duais é a coleção de todos os funcionais lineares de um espaço vetorial. E o espaço bidual é a noção de todos os funcionais lineares associados ao espaço dual de um espaço vetorial. Então, se você tem um espaço vetorial X, você cria o espaço dual X duas linhas, e você cria o dual do dual, que é o espaço X duas estrelas aqui. E a pergunta óbvia é, o dual do dual é igual ao espaço original? A resposta é, nem sempre isso é verdade. E você depende de algumas noções de, se eu não me engano, a separabilidade, alguma coisa assim, para garantir que realmente exige uma correspondência entre o bidual e o seu espaço original. E todos esses espaços vão ter normas induzidas por causa disso, a topologia vai ser automaticamente induzida por causa deles. Por exemplo, aqui você vai ter a noção de topologia fraca, que é a topologia mais fraca que garante que todos os elementos do dual são funções contínuas. Então, topologia começa a se misturar com o espaço métrico, que começa a se misturar com a álgebra linear, e a matemática se torna uma coisa só, e se torna muito difícil de separar as coisas. Então, aproveite enquanto as coisas estão relativamente bem separadas para você encontrar as noções sozinho. E acho que é isso de álgebra. Vamos para o último tópico, que é, na verdade, um adendo, que se chama álgebra... Eu escrevi errado, então vamos para o inglês. Algebraic Topology. Eu escrevi álgebra topológica, mas topologia algébrica não é correta. O conceito mais importante que você precisa de topologia algébrica é o conceito de homotopia. Uma homotopia é o seguinte: dado uma curva no seu espaço e uma outra curva que começa e termina no mesmo lugar, uma homotopia é uma função que a gente vai chamar de h, onde num tempo zero ela te dá a primeira curva, digamos que a primeira curva seja essa aqui, e no tempo 1 ela te dá a segunda curva, que digamos que é essa aqui. E quando você cria o intermédio, né, a curva entre o 0 e 1, você tem então a homotopia transformando a primeira curva na segunda curva. E isso parece um conceito bem besta, né? Para que você precisa definir algo assim?
É porque essa homotopia aqui, ela é pedida para ser uma função contínua. Se ela precisa ser uma função contínua, significa que essa transformação aqui tem que acontecer de forma contínua. E isso é um problema caso você esteja, por exemplo, nesse espaço aqui. Imagina que você está no plano e você remove a origem. Então, você tem essa primeira curva aqui e essa segunda curva aqui. E você precisa construir uma homotopia entre elas. O fato de você pedir que essa função aqui seja contínua é um problema, porque quando você chegar na origem, quando você estiver transformando uma curva na outra, e você precisar passar pelo 0, 0, pelo fato do requerimento dessa função ser contínua, mas de você não ter o 0, 0, você não consegue criar uma homotopia entre essas duas curvas. Então, homotopias, elas servem para te dizer ou para te dar informações sobre os buracos que você tem no seu espaço. E então, você consegue criar relações entre espaços, saber se eles são algebraicamente, digamos assim, similares um ao outro, ou topologicamente similares um ao outro, se eles tiverem, de certa forma, a mesma quantidade de buracos. E você consegue transformar um deles no outro. Então, a homotopia te dá informações sobre os buracos de um espaço, e é isso que a gente chama de primeiro grupo fundamental do seu espaço, que é uma certa maneira de enumerar os seus espaços. Mas é isso, por exemplo, que te diz a piadinha clássica de que uma rosquinha e um donut são topologicamente equivalentes, né? É porque você consegue construir não sei se acho que de certa forma assim, uma homotopia entre eles, onde você consegue transformar um no outro e você preserva o grande buraco que existe entre eles, né? Que é aquele do meio, que não é necessariamente um buraco, porque não é perfurado, mas enfim. Essa é a noção. E essa transformação que ocorre, ela é contínua. Então, de topologia algébrica, acho que o conceito de homotopia é muito importante você saber. E é isso. Não falei de geometria nesse vídeo, porque eu particularmente não uso muita coisa de variedades diferenciáveis ou coisas assim. Eu deveria estudar geometria, mas geometria e análise complexa é duas coisas que, infelizmente, vão ficar faltando nesse vídeo. E, novamente, se você assistiu até aqui, muito obrigado. E se você está numa área que eu não mencionei ou que precisa de alguma coisa daqui, por favor, deixa aí nos comentários que vai ajudar muita gente. É isso.